Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 23 de junho de 2025. E na noite de hoje, nós recebemos o nosso irmão Sigifredo Serafim, que vem conversar conosco, né? Sobre mais um tema do nosso painel espírita sobre dependência química. O tema de hoje é os impactos e consequências da dependência química na família. Mas antes de nós iniciarmos, eu vou ler uma pequena passagem desse livro, Novas Mensagens, a mensagem do dia, volume 2, do Espírito Sheila. E a mensagem escolhida para hoje é a mensagem que chama do capítulo 11, Sombra e Luz. Diz assim a irmã Sheila: não sejas mensageiro de ideias negativas. Ninguém saúda um amigo com as mãos sujas de lama. Procura fixar-te nos aspectos luminosos da vida. Quem só observa a sombra acaba retido da escuridão. Aprende a destacar as qualidades alheias, estabelecendo o entendimento do clima da simpatia. Fala com equilíbrio e serve com amor. Agindo assim, te converterás num ponto de luz, refletindo as claridades do alto. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, a Francisco de Assis, aos nossos orientadores, nossos protetores, primeiro para agradecer a Deus tudo que temos recebido. E segundo, para pedir ao Pai, primeiro, que nos dê ombros fortes, para que cada um de nós possa seguir a sua caminhada, realizando a sua tarefa, cumprindo com as suas obrigações, buscando a sua reeducação moral, a sua evangelização, tão necessárias para o nosso processo evolutivo. Mas também queremos pedir ao Pai que tenha compaixão e misericórdia da população do planeta Terra. Estamos vivendo momentos de muita sombra. Então, Pai, te peço, pelo amor de Deus, que ilumine essas mentes que estão mergulhadas nessa dor, nesse sofrimento, esse desejo de ostentar forças, de belicismo, porque isso só vai levar à dor, ao sofrimento, à miséria e a um processo terrível que poderá levar anos e anos para que as pessoas possam se recuperar. Principalmente os autores dos flagelos, né? Esses são aqueles que mais sofrerão. Por isso que o Senhor diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Por isso, Pai, te pedimos que derrame a sua misericórdia sobre todos nós e que nós possamos, né, orar muito, pedindo a Deus misericórdia, iluminação para aqueles que estão se procurando viver nessas sombras. E também te pedimos, Pai, que nesse momento abençoe o nosso irmão Serafim, nosso irmão Sigifredo Serafim, que ele possa ser fortalecido, amparado, iluminado, abençoe a sua família, o seu trabalho doutrinário, para que assim, Senhor, ele possa nos ajudar a compreender melhor esses fatos tão importantes desse tema, que é a dependência química. E que todos nós temos, né? Ou já tivemos alguém na família, algum amigo querido, passando por essa problemática tão difícil. Assim sendo, Senhor, envolvidos por essa misericórdia que cai do alto sobre cada um de nós, te pedimos amorosamente que nos dê a permissão para iniciarmos a nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Meu amigo, você prefere Boa ser noite. como? Como é que você prefere ser chamado? Serafim, Serafim. Serafim é com S ou com C? Porque aqui eu estou vendo com C. é com S. Costa, não é isso? O C é para o e-mail. Ah, tá. É Serafim Costa. Isso. Não, Todos Serafim. me conhecem assim. Então, esse é o Isso. irmão Serafim Costa. Serafim, você é trabalhador de que casa espírita? Nós hoje estamos albergados no Centro Espírita Luz da Primavera, aqui em Duque de Caxias. Nossa,
Que lindo esse centro, esse nome, né? Luz da Primavera. Que possamos viver uma primavera antecipada, né? Do que o Então, meu amigo, você tem até 19h20, 7h20, para fazer as suas considerações. A palavra está com você. Obrigado, querida. Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que estamos aqui nos apresentando aos companheiros da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, primeira vez que nos encontramos e me sinto muito agraciado por estar com vocês e sinto as boas energias com as quais vocês estão me recebendo. Muito obrigado desde já. Então vamos conversar um pouco sobre um, aquilo que nós podemos chamar como um dos maiores flagelos da vida humana na atualidade. Dr. Bezerra de Menezes, assim como Allan Kardec, sempre sinalizaram para todos nós que a obsessão é o maior flagelo com que a humanidade se vê a braços dados. E a drogadição é um problema que sufoca a sociedade de tal forma que traz uma desestruturação na vida do indivíduo e na vida do conjunto de seres com os quais os indivíduos drogaditos encontram-se a braços dados. É um problema muito sério. É um problema que temos, a sociedade tem que lutar muito para superar drama dessa magnitude. Não é fácil, é por demais complexo, é por demais difícil. Como nossa querida irmã Inês falou, só quem vivenciou na vida alguma experiência familiar com uma pessoa nessas condições ou com pessoas nessas condições sabe o tamanho desse drama. E nós vamos, então, tentar trazer um pouco mais de compreensão desse tema para que a gente possa, então, melhorar, né, a nossa percepção e, a partir daí, não só podermos estar precavidos, se é que podemos dizer assim, né, para futuras problemáticas dessa natureza, mas também ser suporte e apoio, enquanto espíritas que somos, para tantos quantos pudermos auxiliar e que estejam vivenciando essas dolorosas experiências. Como o nosso tema está relacionado à família, eu queria começar trazendo uma abordagem da visão sistêmica e transpessoal da família, né? Quando a gente procura a definição de visão sistêmica, ela se apresenta, a definição assim se apresenta para todos nós. Visão sistêmica é uma abordagem que permite entender a família, e eu trouxe o termo família para esse texto, como um todo, em vez de analisar apenas partes isoladas. Isso ajuda a identificar as interações entre os diferentes membros e a compreender como eles afetam uns aos outros. Então, a visão sistêmica nos mostra que no seio familiar não existe partes isoladas ou partes soltas. Todos os entes que compõem a célula familiar estão, de certa forma, tão interligados que qualquer questão que possa estar sendo uma experiência individual para um, afeta naturalmente os demais. E aí, por conta disso, tudo que é bom para todos, tudo que é ruim podemos dizer que é ruim para todos, exatamente por conta dessa engrenagem, porque somos uma engrenagem, né, no contexto familiar. No livro Saúde das Relações Familiares, do querido Alírio de Cerqueira Filho,
ele também, abordando a questão da visão sistêmica transpessoal da família, ele diz que a abordagem sistêmica nos diz que tudo que acontece com um membro da família repercute nos demais membros e vice-versa. Fazemos parte de um grande sistema. O que acontece com o esposo repercute na esposa, nos filhos. O mesmo se dá com a esposa. O que acontece com os pais, nós que somos cuidadores, né, daqueles que chegaram após nós no seio familiar, nós sabemos o quanto a doença do pequenino, né, da criancinha, ela nos afeta, nos incomoda, nos preocupa, nos mobiliza, né? Então, qualquer situação, seja ela no seio da família, seja na estrutura colegial, enfim, qualquer coisa que acontece na família, ela nos impacta e nós temos consciência disso. E quanto maior é a questão, pelo grau ou pela gravidade, né, do evento que esteja acontecendo, por exemplo, uh, uma criança, um filho, ou o pai ou a mãe que é acometido de uma doença grave, a gente sabe quanto isso mexe com todos, quanto isso mobiliza todos, né, para que a gente possa encaminhar soluções a fim de sanar o problema quando assim nos é permitido pelos recursos que nos são os próprios, né? Um doutor em psicologia clínica chamado Manuel Antônio dos Santos, da Universidade de São Paulo, fez um trabalho, e nesse trabalho ele apresentou um estudo realizado pela Fundação Oswaldo Cruz, pela Universidade do País Basco, Espanha, e a Universidade dos Andes, da Colômbia. Essas três universidades fizeram o estudo conjuntamente, avaliando tanto adolescentes que usam drogas quanto adolescentes que não usam. Os dados obtidos nesse estudo revelaram que a tendência ao vício está intimamente relacionada ao papel da família, ou seja, a qualidade da vida familiar é que estabelece o comportamento do jovem frente às substâncias psicoativas. Esse é um dado, para nós espíritas, é importante que possamos dizer, que apresenta uma situação do hoje, mas temos outras situações que serão abordadas nesse trabalho que estamos realizando, né? Onde ficará também patenteado para todos nós que esse não é só o único caminho por onde a droga pode alcançar as pessoas, principalmente os jovens, que são os mais afetados. Então, a tendência ao vício está intimamente relacionada ao papel da família, ou seja, a qualidade da vida familiar é que estabelece o comportamento do jovem frente às substâncias psicoativas. Segundo esse estudo, os adolescentes que não usam drogas possuem lares onde estão presentes aspectos que dão ao adolescente segurança, como, por exemplo, o diálogo, o afeto e o aconchego. Ou seja, eu lembro muito, né, do doutor Augusto Cury, no seu livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, que diz para nós que um bom pai dá tudo aos filhos, mas o pai brilhante, os pais brilhantes, eles são capazes de viajar pelo interior dos seus filhos e se permitir que os filhos viajem pelo seu interior. Então é muito fácil a gente dar uma viagem para uma criança, para a Disneylândia, por exemplo, aqueles que podem fazê-lo, mas fazer essa viagem íntima, fazendo com que haja essa perfeita conexão de pais e filhos, né, no contexto de aproximação, de intimidade, de uma vida intimista, isso é muito raro nos dias de hoje, né? Já os lares dos drogaditos são marcados pela falta de apoio mútuo, de espaço para a expressão de sentimentos, além de existirem menos interesses em comum, ou seja, são aquilo que nós chamamos de famílias largadas, né? Cada um cuida de si, os pais não têm tempo para cuidar dos filhos, para olhar para os filhos, para dialogar com os filhos, para conhecer os filhos, espíritos que trazem uma bagagem incrível de outras existências e que não são conhecidos, mas os pais poderiam aproximar-se e perceber determinadas nuances, determinadas tendências do filho aqui e ali, mas por conta dessa liberalidade, dessa falta
de convívio mais íntimo no seio familiar. Isso acaba, nessa pesquisa que está sendo mostrado, trazendo aspectos que podem levar o jovem à drogadição. Então, vamos primeiro cuidar dos gatilhos familiares. Por que eu chamo gatilhos familiares? Na mesma pesquisa, continua o pesquisador. Por outro lado, entre os principais fatores familiares de riscos identificados em diversas pesquisas, destacam-se problemas de relacionamento entre pais e filhos, relações afetivas precárias e ausência de regras e normas claras dentro do contexto familiar, ou seja, limites, uso de drogas pelos pais, irmãos ou parentes próximos, situações de conflitos permanentes, dificuldade de comunicação, falta de acompanhamento e monitoramento constante dos filhos por parte dos pais, além da falta de apoio e de orientação. Então, esses são os gatilhos que podem levar a impactar essa família quando o jovem encontra uma porta aberta para as drogas. Quer dizer, a família, ela, de certa forma, ela empurra, e é preciso que a gente sempre tenha em mente, né, a questão do espírito reencarnado desse jovem, né, aquilo que ele traz dessas encarnações anteriores, mas essas situações, e não somente essas situações, são tais que empurram, abrem as portas das drogas para os jovens, fazendo com que eles, até por terem determinadas tendências, a coisa fique mais facilitada. E aí esse jovem vai, porque não tem o apoio, porque não tem a orientação, porque não tem o amigo dentro de casa, porque é muito importante, né, o pai, a mãe ser amigo dos filhos. Por que dizemos isso? Porque os filhos sempre levam os seus segredos para os amigos. Sempre. Se esse amigo não está em casa, ele vai levar para o amigo que está na rua. E quem é que vai dar orientação a esse jovem? É o amigo. E qual é o comprometimento que esse outro jovem tem com esse jovem que está levando para ele as suas questões? Né? Então, vai levar, vai ouvir, vai aprender, mas os pais não estão sabendo porque não são amigos, não são confiáveis. Porque é muito interessante observar uma coisa. Quando a criança é pequenina e quando ela cai no chão, ela chora e corre para o paizinho, para a mãezinha, para o colo dos pais, porque ela tem confiança. Mas à medida que essa criança vai crescendo, a relação vai perdendo esse contato, e aí vai havendo um certo distanciamento entre pais e filhos, de tal sorte que hoje, principalmente na era dos celulares, a coisa está muito crítica, muito crítica. Então, já não corre mais para pedir socorro ao pai e à mãe, vai pedir socorro ao amigo, e o amigo não tem verdadeiramente compromissos que os pais deveriam ter, mas muitos não têm com seus próprios filhos. Né? Causas da dependência química. O que eu vou ler aqui agora está no livro Filhos da Dor. O autor desse livro, Wilson Disposti, é um delegado de polícia de São Paulo e ele escreveu esse livro, Filhos da Dor, que foi prefaciado por Joana de Andes. É um livro dele, ele é um delegado de polícia e, de tanto lidar com as questões da droga, ele não enveredou pelo caminho da ação punitiva, mas ele entendeu que os drogados precisam de apoio e criou uma instituição de apoio aos drogados. E ele escreve esse livro baseado nas suas experiências lidando nessa instituição com as pessoas drogadas. Né? Então vamos lá. Ele diz no capítulo 9 que estudos efetuados pela Universidade Federal de São Paulo apontam que em cada 5 alunos das escolas públicas de ensino médio fundamental, em cada 5 alunos das escolas públicas de ensino médio fundamental, um faz uso de bebida alcoólica. Porta para a drogadição. Esse indicador revela a existência de uma cultura tóxica. Por quê? Diz ele, sem desejar ensina-se, sem desejar,
Ensina-se às crianças a beber muito cedo, desde o aniversário do primeiro ano de vida. Nesses encontros familiares, o primeiro aninho da criança, segundo aninho, terceiro aninho, e aí vai, nos anos da vida, existe o aniversário da criança e existe, né, todo aquele aparato para os pais das crianças, né, arregados a bebidas alcoólicas, certo? Então ele diz, nesses encontros familiares costuma-se consumir bebidas alcoólicas livremente. Tais momentos são especiais pelas manifestações de afeto e alegria. Por isso, não fugirá da curiosa observação infantil o ritual das bebidas alcoólicas, cujas cenas permanecerão latentes em seu subconsciente. Mais tarde, surgirá uma oportunidade de beber e poderão fazê-lo naturalmente, porque essa conduta já se encontra aprovada em seu psiquismo. Eu já tive uma experiência interessante, criancinhas numa festa familiar em nossas casas, deixaram os copos com bebidas, com cerveja na mesa, e ela foi lá e bebeu os restinhos de cerveja que estavam nos copos. Porque ela está aprendendo com quem? Com quem não deveria estar ensinando tal coisa, mas ela aprende com isso. E aí os jovens começam muito cedo a beber bebidas alcoólicas. Os jovens começam muito cedo a passar uma noite toda nas festas, né, consumindo bebida alcoólica com energéticos. Isso tudo chega a um ponto em que ele vai querer mais prazeres, ele vai querer mais aventuras. E isso é o grande problema. No livro Estudos Espíritas, de Divaldo Franco e Joana de Andes, o capítulo 24, Família, Joana escreve: a família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas e árduas tarefas, o sofrimento e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da conceição divina, no mesmo grupo doméstico onde medram as nobres expressões da elevação espiritual da terra. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida a sociedade está a um passo do malogro. E Joana de Anjos vai dizer para a gente também que é o seguinte: a família ela, ela tem um papel fundamental e observando uma coisa. No Livro dos Espíritos, na parte terceira das Leis Morais, a família, Kardec trata da família no capítulo das leis de sociedade. Das leis de sociedade. Por quê? A família produz os indivíduos para a sociedade. E se a família entrega para a sociedade elementos mal formados, indivíduos mal formados, desestruturados, psíquica, emocional, psicologicamente, a sociedade certamente formará novas famílias, não evidentemente como um todo, né, todas as famílias, mas certamente esses indivíduos mal formados formarão famílias desestruturadas, porque eles não tiveram, né, a devida e adequada educação, porque os pais não compreendem, como nos ensina a doutrina dos espíritos, que a infância humana é a mais longa de todas as infâncias, de todos os seres vivos. Por que é a mais longa? Para permitir que o cuidador, que os pais possam, ao longo desses anos da infância, ou que o espírito passará pela infância humana, ele possa ser devidamente orientado, educado, formado os seus caracteres, para que ele seja um ser saudável. Mas, infelizmente, a gente tem percebido que muito disso está se perdendo na sociedade do mundo. Então, quem é esse indivíduo? Porque nós falamos que a família pode ser o gatilho para a questão da droga dos jovens, né? Mas é só a família? O que nós temos com relação a isso? É preciso que a gente entenda que o espírito que reencarna, ele tem uma bagagem espiritual, nós sabemos disso, né? Ele não é um livro um livro de páginas em branco, muito pelo contrário. Ele traz toda uma carga de experiências bem e mal sucedidas de vidas anteriores.
é muito importante que a gente possa perceber, né, esse indivíduo que chega na família hoje, né, que dramas ele está trazendo, que estão íncitos no seu ser, que não são perceptíveis no primeiro momento, mas que o remédio familiar, ou seja, o remédio familiar, que é a união, que é o afeto, que é o carinho, que é a atenção, que é estar unido, que é estar presente, que é ser amigo, isso vai facilitar muito, auxiliar muito para haver uma quebra, né, dessas experiências mal-sucedidas e auxiliar esse indivíduo a se reerguer quando ele vem com a carga de experiência negativa muito forte na sua vida. Então, nós vamos perceber uma questão muito interessante desses indivíduos que têm tendência à droga, que são três elementos, né? A questão da fuga, da ansiedade e da impulsividade. Voltamos a Joana de Anjos, no livro Autodescobrimento, que diz para a gente o seguinte, e que não há doenças, mas doentes, que em maior ou menor intensidade somos todos nós. Ou seja, só há doenças porque há doentes. O espírito saudável, ele não é doente, ele não traz doenças no seu corpo, ele não tem essa coisa da migração, né? Da distonia que vai virar uma patologia e ela vai desaguar, evidentemente, no corpo físico na forma de doença. Então, quando somos espíritos saudáveis, quando formos espíritos saudáveis, as doenças desaparecerão. Mas enquanto espírito doente, elas ainda aparecerão em nossas vidas, né? Então, no livro Constelação Familiar, de Divaldo Pereira Franco também, Divaldo trabalha muito a questão da família, da questão da drogadição, né, dos jovens, ele tem vários livros que ele trata dessas questões, com Joana de Anjos, evidentemente. Ele diz, muitos espíritos comprometidos nessa área da drogadição, alguns dos quais em existências transata optaram pelo suicídio como recurso de liberar a libertação. Ora, retornando com altas cargas de desequilíbrio e tendências depressivas funestas, recorrendo aos mesmos instrumentos que o infelicitaram antes. Ou seja, a questão da fuga está ligada a uma. A fuga hoje está ligada, né, a uma fuga anterior. Né? Então, às vezes, o indivíduo optou pelo suicídio numa encarnação anterior. E ele traz uma carga de problemáticas, né, no seu campo moral, no seu campo orgânico, ele vai trazer muito grande. E aí ele opta mais uma vez pela fuga. Né? E ele vai buscar esse recurso de fugir das responsabilidades. Departamentos seletivos, continua Joana, da mente bloqueiam automaticamente muitas ações desagradáveis, que são arquivadas em setores especiais, mesmo antes de analisá-las devidamente, conforme seria de esperar-se. Em face dessa conduta escamoteadora, surgem os mecanismos de transferência de responsabilidade, de ausência de discernimento, de fugas variadas na área psicológica. Ou seja, o indivíduo ele busca a droga porque ele não se assume e não assume as suas responsabilidades. E aí ele vai buscar a fuga. E essa fuga vai gerar os transtornos da sua vida. Viciados, eu trouxe esse texto aqui agora porque ele está no livro Terapias de Vidas Passadas, de Brian Weiss. É preciso relatar que a doutrina espírita, o centro espírita, ele não trabalha com terapia de vidas passadas. Isso é um recurso utilizado pelos psicólogos, alguns psicólogos trabalham com essa técnica, né, para desbloquear, gerar desbloqueios em alguns indivíduos que têm, né, certos bloqueios e precisam, no seu tratamento psicológico, os psicólogos vão usar essa técnica para poder auxiliar no tratamento desses indivíduos. E aí, numa dessas experiências de vida passada, esse Dr. Brian Weiss ele vai relatar o seguinte, né?
Viciados que submeteram a terapia de regressão a vidas passadas, às vezes descobrem que cometeram suicídio. O mesmo que Joana Diana está falando, ele fez através da TVP, da terapia de vidas passadas. Descobrem que cometeram suicídio em outras vidas. E que as questões de que queriam escapar anteriormente surgem agora. Dessa vez, a necessidade de fuga transformou-se no lento suicídio e escapismo do vício. Ou seja, ele não busca o suicídio, mas através do vício ele vai lentamente se suicidando. Né? E aí nós temos a questão da ansiedade, onde o Dr. Daniel Goleman, que é um psicólogo estadunidense, diz para a gente o seguinte: a ansiedade sequestra o intelecto, porque o indivíduo ansioso ele não raciocina, ele não pensa, porque a ansiedade toma conta de toda a sua razão, né? E aí a gente vai entender um pouco esta relação entre ansiedade e impulsividade. A interseção entre ansiedade e impulsividade é um campo de estudo importante na psicologia. A ansiedade pode criar um estado de tensão que leva o indivíduo a buscar alívio imediato, resultando em ações impulsivas. Por exemplo, uma pessoa ansiosa pode recorrer a compras compulsivas ou ao uso de substâncias nocivas como uma forma de escapar dos seus sentimentos desconfortáveis. Essa dinâmica pode perpetuar um círculo vicioso, onde a impulsividade gera mais ansiedade, que gera impulsividade, que gera mais ansiedade. E aí o indivíduo não pensa. E aí a gente percebe claramente nas pessoas drogadas, né, a situação, o drama, o sofrimento, a dor íntima, moral que esses indivíduos carregam em si, porque é uma vida de alucinação, porque eles precisam resolver um problema que não se resolve. Porque a droga não resolve o problema, a droga só faz com que ele adie para mais um pouquinho e logo depois ele quer mais, e aí vai aliviar um pouquinho, ele que vai querer mais, e aí umas coisas interessantes acontecem. Porque o indivíduo começa a querer a droga a todo custo. E aí ele começa com as questões que afetam profundamente a família, ou quais sejam a subtração dos bens familiares para vender, para conseguir droga. Hoje é uma coisinha, amanhã é uma outra, e se deixar nessa situação, a casa fica vazia, porque tudo será vendido para ser consumido em drogas. E eu fico às vezes imaginando as vovós que têm seus netinhos nessas situações e que elas não têm a estrutura psicológica, emocional, afetiva na dimensão correta para lidar com essas situações, e ver um neto que fica ali o tempo todo, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Eu vi uma avó comprar uma moto para um jovem, para ele trabalhar, porque ele disse que ia trabalhar, e ele rapidamente transformou a moto em droga, uma moto nova, ele rapidamente transformou ela em droga, porque é uma situação terrível. E como isso desajusta as famílias? Porque na família acaba acontecendo uma coisa muito interessante, que é o quê? Muitos querem expulsar os jovens dentro de casa, o drogado dentro de casa, outros querem acolher. Normalmente a mãe, né, sempre é aquele indivíduo que tem um pouco mais de compaixão e quer resolver o problema do filho. E aí começam a surgir os desentendimentos dentro de casa por conta desse desencontro entre aqueles que querem que desapareça o problema da sua frente, ou seja, que o jovem suma, que a pessoa drogada suma na vida deles, e aqueles que querem resolver o problema. E isso gera os dramas e mais dramas no seio familiar. Como é difícil lidar com tudo isso, como é difícil. Né? Então vamos lá. O que fazer, então? Como fazer para que a família permaneça em equilíbrio? O que devemos fazer? No Livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 10, das ocupações e missões dos espíritos, Allan Kardec pergunta, na questão 883, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? São responsáveis os pais? Resposta dos espíritos: não, não são responsáveis pelo transviamento. Se os pais cuidaram dos filhos, cumpriram com seus deveres e os filhos se desviaram, os pais não são responsáveis. Mas os espíritos colocam um porém. Dizem, porém, quando
quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E se existe uma tarefa muito difícil, porém não impossível de se alcançar os resultados positivos, é você lidar com pessoas drogadas, principalmente aquelas que estão já no nível de total entrega para as drogas, né? Principalmente isso. Mas o que é importante para a família, a doutrina nos ensina, é nunca desistir. Nunca desistir. Porque nós temos que lutar até o fim para podermos dizer a Deus, ao Cristo, que tudo fizemos, tudo que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Nós não desistimos, nós não abandonamos, nós não largamos de lado. Porque a missão da família, nós colocamos três verbos para definir a missão da família. A primeira missão da família é a da cocriação. Somos espíritos criados por Deus, mas cabe a nós humanos, humanas criaturas, criar os corpos daqueles espíritos que irão vir à Terra. Então somos co-criadores com Deus. O segundo verbo é o verbo laborar. Cada indivíduo da família precisa laborar, ou seja, trabalhar em si mesmo para a sua melhoria íntima. Porque é preciso que entendamos que nós precisamos fazer o outro feliz. Nós não estamos na família para sermos felizes, mas para fazer o outro feliz. E quando este pensamento é comum a todos os entes da família, todos vão cuidar da felicidade uns dos outros. E o terceiro verbo é o verbo colaborar. Ou seja, eu laboro, eu cuido da minha melhoria íntima e colaboro com o meu próximo no seio familiar para que ele também alcance a sua melhoria íntima. E quando nós perdemos um ente da família, e aí precisamos lembrar de Jesus quando disse que um dia viria um só pastor e uma única ovelha, ou seja, que ele não perderia nenhuma das ovelhas do seu aprisco. Nós, enquanto trabalhadores do bem, enquanto, né, cristãos, nós não podemos perder as ovelhas do nosso rebanho íntimo, do nosso ciclo familiar. Nós não podemos perder. Daí, lutarmos até o fim, até a última instância, as últimas energias para tirar o querido irmão que encarnou em nosso seio familiar das drogas. Ainda no livro Constelação Familiar. Quando, no entanto, seja constatada a presença da insidiosa drogadição em algum dos membros da família, a postura dos pais deverá ser a de equilíbrio e não de espanto, de lucidez e não de autopunição, ou de autocompaixão, mas afeiçoando-se ao combalido e sustentando-o com a sua compreensão, trabalhando pela sua recuperação. Ou seja, se existe um momento da vida da gente, enquanto entes familiares, em que nós temos que ter serenidade, calma para pensar e conduzir os processos da melhor forma possível, sem nos destemperarmos, sem sermos agentes da acusação, nada, apenas serenidade para poder cuidar de forma equilibrada da questão, né, entendendo que aquele ser que até então nós amávamos enquanto um ente querido da família, não é porque deu um passo equivocado na sua vida que agora ele será objeto do nosso desamor. Não, muito pelo contrário. Ele precisa continuar sendo amado e encontrarmos dentro de um campo de lucidez a melhor forma de conduzir o programa de recuperação desse espírito encarnado e que hoje está na condição de drogado, para que ele possa se recuperar e retomar o controle da sua própria vida, né? E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, lá na instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, diz os nossos queridos amigos espirituais: ó espíritas,
Compreender agora o grande papel da humanidade. Compreender que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados de remorso, pedireis, vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitareis para vós e para ele outra encarnação em que o cerqueis vos retribuirá com o seu amor. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que espíritos menos adiantados encarnem entre eles, entre nós, a fim de receberem conselhos dos bons exemplos, a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam, por vezes, causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar, ou seja, às vezes um espírito menos em condições evolutivas inferiores nasce num seio familiar para ali receber orientação. E evidentemente que a possibilidade de ele voltar a ter comportamentos equivocados é muito grande, mas é preciso que nós saibamos conduzir todo e qualquer espírito que esteja em nossa tutela. E continua Santo Agostinho: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, a seu turno, poderão salvar outros náufragos. Ou seja, é o círculo vicioso, cada indivíduo que nós conseguimos, como Allan Kardec, em um livro no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz uma referência às plantinhas que nascem com o galinho torto e que nós precisamos endireitar os galinhos, a criança que apresenta já desde tenra idade, né, os maus pendores, é importante que a gente já vá cuidando para que ele possa se tornar um ser cujo caráter seja dos melhores. Então, esse indivíduo, ele formará famílias que também ele conduzirá da melhor forma possível, e esse é o ciclo virtuoso, é o círculo virtuoso que faz com que a humanidade evolua. Todos nós estamos aqui para cumprir com o nosso desiderato, com o nosso papel, fazer a nossa parte em benefício da humanidade como um todo. E no livro O Consolador, Emmanuel vai nos dizer sobre o culto cristão no lar. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constituem a base de toda a educação no sagrado instituto da família. O evangelho no lar. Como o evangelho no lar é importante. Como o evangelho no lar é um condutor de harmonia, um produtor de harmonia, de união familiar. Como o evangelho no lar imprime em cada criancinha que desde tenra idade o papai e a mamãe os coloca para a realização do evangelho no lar, como as lições realizadas em cada encontro do evangelho no lar, essas lições ficam impregnadas na consciência, no subconsciente desses espíritos. E quando eles chegam na idade adulta, ainda que não venham a ser espíritas, mas o comportamento será espírita na sociedade. Isso é que é importante. Eu tenho um exemplo da minha casa, minha filha foi criada o tempo todo na evangelização na casa espírita e com o evangelho no lar.
Quando ela um dia entendeu que não quero mais isso para mim, pai, não vou mais participar, já estava com 18 anos, respeitado a sua vontade foi, mas ela hoje se comporta como muitos espíritos se comportam. Ela tem uma consciência, mas não é o pai e a mãe, é essa doutrina de amor, é essa doutrina maravilhosa que faz com que vamos implantando no íntimo do indivíduo os verdadeiros valores da vida. E isso afasta a drogadição. E isso faz com que o indivíduo compreenda, né, saiba pesar as coisas, saiba compreender através de uma conscientização o que é bom e o que é mal para ele. Sabe compreender o que é a vida futura e as consequências dos bons atos hoje e os maus atos hoje na vida futura. Então, o Evangelho no Lar é muito importante. Se todas as famílias no planeta fizessem o Evangelho no Lar, o nosso patamar evolutivo estaria muito mais alto, seguramente. Mas é preciso que difundamos, né, essa prática tão importante da família se reunir, porque hoje a gente vê as famílias, né, é um para um lado, outro para o outro, é um com o seu lado com o outro. Nós vamos, às vezes, resolvemos almoçar no restaurante no fim de semana, comemorar alguma coisa familiar, e aí vemos todos com seus celulares. A mesa fica no silêncio, porque cada um está com o seu celular, fazendo as suas pesquisas, buscando as suas interações via internet. Já não se dialoga. Né? Cada vez menos se conversa, cada vez menos estamos buscando olhar um no olho do outro. Então, isso tudo acaba, não que seja, evidentemente, né, fórmula segura para a drogadição, não, mas é também uma das possibilidades, essa falta de união, essa falta de diálogo na família, isso tudo acaba facilitando para muitos o caminho das drogas. Então, queridos companheiros, estamos chegando ao final da nossa reunião, dizendo para todos vocês o quanto é importante abordarmos e o quanto é importante refletirmos, o quanto é importante estarmos muito inteirados da problemática das drogas, de tantas outras numa sociedade, na humanidade que está tão pervertida em todos os sentidos, mas que tem sim bons espíritos para todos os cantos, graças a Deus, graças a esses espíritos, graças a nós, mas é importante a gente ter a consciência, porque podemos, nos diálogos da sociedade, podemos estar levando valores que possam ser úteis para famílias que hoje ainda não têm essas estruturas, que não pensam nessas coisas e que possam ser amanhã vítimas da drogadição. Muito obrigado, muito estar com vocês. Estar com vocês foi muito, muito prazeroso. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Jesus continua nos abençoando rica e abundantemente. Meu amigo, muito obrigado pelo seu estudo. Realmente, né, você tocou em pontos muito delicados, importantes para todos nós. Nenhum de nós está livre de algo tão difícil, tão dolorido, né, na sua família. Quem já não viveu algo assim, com alguém que gostasse muito, um filho, um pai, uma mãe, um amigo querido, um parente, não é? Então, nós precisamos falar sobre isso para podermos trabalhar em nós, porque nenhum de nós também está livre disso, ninguém aqui está blindado, né, contra isso, mas vamos falar e vamos sempre trazer o Evangelho de Jesus para os nossos lares. O culto do Evangelho no lar, como é importante. Joana de Ângeles, no livro, se eu não me engano, Mestre de Amor, ela diz assim: se fazer o Evangelho do lar uma vez por semana é bom, imagine se fizéssemos todos os dias, não é? Então, Com certeza, com vamos certeza. instalar o culto do Evangelho lá, vamos trazer os espíritos superiores para dentro da nossa casa, para podermos realizar aquela troca maravilhosa, aquela vibração maravilhosa e buscar ali o nosso amparo, o nosso sustento nessa luta contra as drogas, que é terrível, né? Que é terrível. São tantos os nossos irmãos sofredores. Então, eu só Com tenho que certeza. agradecer, meu amigo, por essas suas Eu que agradeço. por esse estudo tão importante para todos nós, nesse momento que, como você falou, a droga é um flagelo
que vem afetando os nossos jovens e também muitos idosos também estão se entregando às drogas, o que é muito triste, é muito lamentável. Então, que Deus Com te certeza. ampare, leve o nosso abraço ao Centro Espírita Luz da Primavera em Caxias. Obrigado. Francisco de Assis nos envolva com seu amor, com seu carinho, e que todos nós possamos continuar firmes, tendo o Evangelho como nossa bandeira e como nossa bússola. Que Deus te Que assim seja. abençoe. Bem, Obrigado a vocês também. meus irmãos, estamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje, mais uma vez agradecendo a Deus por essa oportunidade abençoada. E eu quero lembrar a todos que dia 30 é a última reunião pública do nosso painel espírita sobre dependência química, e o nosso tema do dia 30 será Evangelho e Espiritualidade, prevenção e combate à dependência química. E quem vem conversar conosco é a nossa querida irmã Deusa Nogueira, do Centro Espírita Leão Denis. Tá bom? Então, ó, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui e eu vou pedir para a minha querida irmã Joana para ligar o microfone e fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Boa noite a todos. Agradecemos ao companheiro pelo estudo desta noite. E vamos todos juntos, nesse momento, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade bondosa e amiga, que sempre nos auxilia nos nossos estudos. Rogamos a Ti, Pai, Jesus, que nos ampare, nos fortaleça, nos auxilie na nossa caminhada, que procuremos, cada um de nós, estarmos atentos dentro dos nossos grupos familiares, nos nossos grupos de amizade, observando os nossos jovens, os nossos companheiros, que às vezes estão necessitando de ajuda, mas não falam, mas que a gente tenha sensibilidade de observar e chegar até eles, levando a palavra, levando o carinho, levando a ajuda que necessitam. Que o Pai amoroso, Jesus querido, derrame bênçãos de luz sobre todos esses jovens que passam por esse momento, por essa dificuldade. A amparar e proteger os pais que muitas das vezes sofrem por ver seus filhos se perdendo nesse caminho. Mas não esqueçamos nunca que Jesus é o amparo de todos nós e que o Pai, a cada um de seus filhos, derrama bênçãos de luz, fortalecendo e amparando. E procuremos sempre não julgar a nenhum deles, mas sim orar por esses irmãos, que são nossos irmãos de humanidade, que estão enfermos. E o enfermo precisa de ajuda, precisa de oração. Que o Pai amoroso nos abençoe a todos nesta noite e tenhamos uma semana de paz, de harmonia e de muita fraternidade entre todos nós, na graça de Deus. Graças a Deus. Meu irmão Serafim, muito obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Paz e bem para todos. Tchau, gente. Eu vou encerrar aqui. Noite. Obrigada. Gratidão, Boa irmão noite a todos. Serafim. Foi maravilhoso. Estaremos de volta. Tchau, gente. Boa noite.